Em março de 2014, a epidemia do vírus ébola chegou pela primeira vez a um grande centro urbano, Conakry, a capital da República da Guiné. Mais de um ano depois, o vírus ainda não foi vencido e continua a matar. Mais quand une personne est touchée, il a commencé à développer les symptômes. Vous êtes là à dire, si nous envoyons à l'hôpital, on va le tuer, Ebola n'existe pas, mais par contre, en l'envoyant là-bas, c'est là-bas, on va lui piquer, on va lui donner le virus. Il va rester dans sa famille, il va contaminer combien de personnes? Et le matin, tout le monde sort pour se débrouiller. Lui, il va contaminer quelqu'un, lui, il va se déplacer pour aller dans un village, contaminer les gens là-bas. De ce village, quelqu'un qui est contaminé va se déplacer pour un autre village de là-bas. Finalement, il y a la propagation totale. Donc tant qu'il n'y a pas une compréhension nette qui est là et que les gens soient convaincus que Ebola c'est bel et bien une réalité, ça n'a rien à voir d'une invention ou quoi que ce soit, je pense qu'on va continuer encore dedans. Mais de 10 mil mortos depois, há uma vacina a ser testada, mas ninguém sabe se vai resultar. Le vaccin, pour l'instant, c'est des essais vaccinaux, c'est-à-dire que c'est des essais destinés à vérifier que ces vaccins sont efficaces. Congo, Libéria, Serra Leoa, Guiné-Conakry, o vírus parece caminhar para norte, mas para já ainda não chegou à Guiné-Bissau, onde as autoridades responsáveis pela saúde pública sabem que, se as medidas preventivas não resultarem, as estruturas hospitalares do país são demasiado frágeis para terem alguma eficácia frente a uma epidemia como a do vírus ébola. Por isso, apostam tudo na prevenção. Na Guiné não há ébola por mero acaso ou é fruto das medidas preventivas que vocês tomaram? Olha, podemos dizer que tomamos algumas medidas que achamos muito pertinentes ao longo de todo o processo, desde o início da divulgação oficial pela OMS, portanto, em colaboração com os parceiros, tomamos medidas que achamos pertinentes e, felizmente, até hoje, não tivemos nenhum caso suspeito e nenhum caso confirmado da doença por vírus da ébola. Mas é verdade também que a epidemia teve mais a sua, portanto, na zona sul da Guiné-Conakry, portanto, uma zona que faz fronteira com Serra Leoa e outros, mas também tivemos alguns casos em Boké, tanto que nós sabemos que em Boké é uma das províncias que faz fronteiras com a República da Guiné-Bissau. Nós tivemos até casos de contacto. Seguimos esses casos durante... Houve pessoas da Guiné-Conakry que entraram? Uma das pessoas até assistiu a um funeral, portanto é uma pessoa de contacto. Seguimos essa pessoa durante 21 dias e felizmente, portanto, não desenvolveu os sinais e sintomas. Mas, na verdade, o risco é enorme, porque, apesar de todas as explicações e campanhas de sensibilização, a tradição ainda influencia muito os comportamentos das pessoas. Ir ao curandeiro continua a ser uma prática recorrente, além de ser mais barato que o hospital. O princípio de Palubim, se contra uma bim banda brema ou não vai no hospital. Amen de sito kan banda belli. Abande ki mesin ki damba kila kuram. Pabia momento um catem dinheiro. Mas belli cobra que cobra. O que na cobra da hospital é diferente. Não bancana para o hospital. Mas no momento que a mina sinti que li kimbing é kuram. Pabia que se vai para o hospital e vai fazer receita. Um catem dinheiro. E obrigam curim belli. Chica quem chica ali, Deus bem vidan suma ele wobi. No papel no opinião só, e gudan um outro mesin e dan, vai tratar. Mas e ultrapassa. Quem bim tem coragem para buscar minha colegas também, aqueles que não sentem duro, bim que eles. O curandeiro é um intermediário. Ele atende quem aqui chega com algum problema e pede a intervenção divina para resolver essa questão.
E, na verdade, em questões de saúde tecnicamente simples, digamos assim, acreditar é meio caminho andado para a cura. Então diga lá quais são as doenças que o senhor cura. Eu vou curar muita doença. Se o homem não tem potência, vou resolver. Alguém tem cabeça maluco, eu vou curar. Inchador, alguém está estômago está incha, barriga está incha, eu vou curar. Armaródia, vou curar. Se alguém tem problema na vista, eu vou curar. Há muitas doenças que eu vou tratar. Se Minger não tem problema de bambrão, vou resolver aquilo. Se Minger tem problema de menstruação e ele tem dificuldade de menstruação, então cura aquilo. Se alguém também tem temperatura no corpo, então cura. Ibrahima Tadzia Toca pode ser um homem com muitas habilidades, mas torna-se perigoso quando tenta intervir naquilo que está para além das suas capacidades. Sempre que lhe aparecem clientes com febre ou diarreia, ele devia enviá-los para o hospital e não envia. O recurso aos curandeiros é uma das razões apontadas pelos especialistas para justificar o súbito alastramento da epidemia, que durante muitos anos esteve confinada em áreas remotas do Congo, mas em 2014 o vírus chegou aos grandes centros urbanos e, segundo se crê, veio para ficar. Alguns laboratórios desenvolveram rapidamente vacinas que estão agora a ser testadas no pessoal hospitalar e familiares e vizinhos de pessoas infectadas com o vírus Ébola. Le vaccin contre Ebola est un grand espoir à l'échelle de l'humanité tout entière. Mais il faut rappeler que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, c'est un essai vaccinal, donc le test d'efficacité d'un vaccin. Bien entendu, dans les objectifs, c'est d'évaluer l'efficacité de ce vaccin, mais aussi d'évaluer une stratégie dite en ceinture, où on va vacciner les personnes volontaires autour d'un malade. Les proches. Les proches, ce que nous appelons les contacts. Les contacts de première génération, ceux qui étaient juste au contact du malade, et les contacts de deuxième génération, ceux qui sont au voisinage des contacts de première génération. Oui, et combien de personnes est-ce qu'ils sont en train de recevoir cette vaccin expérimental? Nous comptons vacciner environ 10 000 personnes. O número de novos casos de infectados com ébola voltou a subir. Há medidas extraordinárias que estão prestes a ser implementadas, como é o caso de colocar em quarentena populações inteiras, impedindo até as pessoas de sair à rua. Mas o ébola é um vírus ainda desconhecido, pouco estudado e ninguém sabe bem se as medidas sanitárias e de reforço da biossegurança que estão a ser implementadas são, de facto, as mais adequadas. Se a vacina que está a ser testada não resultar, a humanidade está realmente com um grande problema em mãos. Se a vacina ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Si la vaccine ne marche pas, il faut que ça marche. Non, sérieusement, bon, on ne peut pas évoluer dans une telle hypothèse. Pour le moment, il faut finir le test des différents vaccins qui sont dans le pipeline et dans le portfolio. Et pour le moment, en Guinée, nous avons le vaccin VSV qui est en train d'être testé. Et il faut peut-être dans 8 mois que vous me reposez la même question. On peut dire qu'en 2016, on peut avoir une vaccine sur le terrain. Si tout marche bien, nous pourrons dire environ dans 8 mois et demi que va durer l'étude en Guinée que nous avons un bon vaccin dans 8 mois et demi et ces résultats vont pouvoir être publiés dans les revues scientifiques et ces résultats vont être aussi présentés à l'Organisation mondiale de la santé. Et si d'aventure le vaccin fait sa preuve, je pense que ça va être une avancée majeure
dans la riposte à l'épidémie. Enquanto não se sabe se a vacina funciona, o cotidiano nos centros de tratamento do ébola continua a ser dramático. No Hospital de Donká, no centro de Conakry, 300 pessoas trabalham voluntariamente, ininterruptamente, no centro de tratamento de ébola, na tentativa de controlar a epidemia do vírus que deflagrou em janeiro de 2014, quase em simultâneo em 3 países da África Ocidental: Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry. 1 ano e meio depois, já houve mais de 25 mil pessoas infectadas, com mais de 10 mil mortes, um índice de mortalidade elevadíssimo que não olha ao género, raça, idade ou classe social, embora a pobreza crie boas condições para o vírus se espalhar. La pobreza ayuda a Ebola porque muchas veces la gente que no tiene medios viven en un espacio muy chiquito, por ejemplo, mucha gente toda junta. Y eso sabemos que el contacto físico para Ebola es un regalo para el virus. Entonces el hecho también de compartir, por ejemplo, un baño nada más, compartir muchos la misma cama, eso claro ayuda a Ebola. Entonces, por un lado, el hecho de ser más pobres y tener menos medios y aprovechar todos juntos de un mismo espacio, seguramente ayuda a Ebola en su trabajo, en su tarea. La situación de la infección está controlada o no? Bueno, yo diría, entonces, no está controlado. ¿Por qué? No está controlado porque en Guinea, por lo menos, gran parte de la población todavía sigue escondiéndose. Entonces, sigue con miedo y eso es muy natural y hay que comprenderlo. Pero se está trabajando mucho y cada día más en sensibilización para que la gente entienda que no hay que esconderse, sino que hay que venir acá. ¿Cuántos casos de presuntos doentes tienes por día? Bueno, gracias a Dios son muchos. En este momento no es fácil decir cuántos, pero podemos hacer ejemplos bastante claros. Hemos tenido, la semana pasada, hemos tenido en una jornada 18 personas que se han presentado al CTE, al centro, y hemos tenido 18 personas en un día y alrededor de 25 en 2 días. Más de la mitad eran casos negativos. Hablando de números, pensamos que en este momento estamos tratando el paciente 1855 desde que hemos abierto, y si quiere podemos calcular 10 personas de contacto por cada paciente, así es un cálculo que hago, já podemos hablar de casi 20.000 personas que tenemos bajo control. Os números da epidemia continuam altos, mas também há cada vez mais pessoas a irem ao hospital quando começam a ter sintomas relacionados com o ébola. A maior visibilidade da doença pode estar a inflacionar a estatística da epidemia. Não se sabe ao certo. Certo é que há cada vez mais gente a chegar aos centros de tratamento e, em média, metade está infectada com o vírus. Para os trabalhadores, o risco é enorme e, por isso, os protocolos de segurança são apertadíssimos. Este centro de tratamento está dividido em 2 zonas, baixo risco e alto risco. Os doentes e os suspeitos de estarem doentes só circulam na zona de alto risco e nunca há contacto físico direto com quem está do outro lado. Em algumas áreas existem rampas que servem para passar alguma coisa para o outro lado sem haver necessidade de vestir os fatos especiais. Tudo é constantemente desinfetado com cloro e quando os médicos e enfermeiros têm de ir à zona de alto risco, as regras são muito rigorosas. Oui, l'objectif c'est de n'avoir aucune partie du corps qui soit au contact avec l'extérieur. Ouais. C'est pour cela que c'est très important aussi faire le contrôle quand on a positionné les lunettes, les goggles. Là c'est très important qu'une deuxième personne contrôle bien pour que dans les coins, exactement, voilà. Il n'y ait pas d'air, il n'y ait pas de contact. Okay. Qu'est-ce qui se passe si par exemple on est à l'intérieur? Je rappelle qu'on rentre toujours en binôme. Qu'est-ce qui se passe si quand on est à l'intérieur, par exemple les deux nous sommes binômes et je me rends compte que sa capuche est descendue et il y a un contact, on sort immédiatement. D'accord? Il n'y a pas de question. Ok? C'est bon? Allez les amis. Merci. En sécurité. Entrar na zona de alto risco é estar muito perto da morte. Já mais de 100 médicos e enfermeiros foram contaminados pelo ébola e muitos morreram, na mesma percentagem em que morrem os doentes que aqui entram.
40% a 50% deles não resiste à doença. Por motivos éticos, não mostramos caras nem de doentes, nem daqueles que estão perto deles. Não se deve violar a intimidade de quem olha a morte a cada minuto que passa. Há aqui famílias inteiras. Quando uma mãe adoece, contamina os filhos que vivem agarrados a ela. E o que todos esperamos é que os avanços da medicina possibilitem a cura para estes que aqui estão e para todos nós, que não estamos livres de que nos aconteça o mesmo. O vírus do ébola está aí e veio para ficar. Vamos ter de nos habituar às notícias sobre surtos cíclicos desta virose. A vacina, mesmo que venha a resultar, dificilmente será distribuída pelas populações dos países afetados e assim não será possível imunizar todas as comunidades vulneráveis. A pobreza também continuará a ser aliado da doença, principalmente agora que o vírus se instalou nos centros urbanos. Conakry, por exemplo, tem perto de 3 milhões de habitantes e muitos bairros sem saneamento básico nem estruturas hospitalares capazes de responder às questões que uma epidemia destas coloca. A pobreza também vai continuar a empurrar as pessoas para os curandeiros que prometem cura para todos os males por pouco dinheiro. Nos 3 países afetados, apenas a Libéria parece estar a caminho de poder declarar a erradicação da doença, já que nas últimas semanas não foi detectado qualquer novo caso de infecção. Well, certainly the number of new cases is considerably decreased. Liberia went for several weeks without a single case, and only just recently, this past week, one case was identified. Mas na Serra Leoa e na Guiné-Conakry, a situação mantém-se dramática. The numbers in Sierra Leone and in Guinea are also down from their peak. But with Ebola, which is a very unusual infection, when you have an outbreak of Ebola, until you have essentially got under control the very last case and you're down to 0, there's always a threat of a rebound. África e o mundo vão ter de aprender a viver e a morrer com o vírus ébola.